Fala galera, domingo, dia de choque rei. Nós vamos falar um pouquinho sobre Palmeiras e São Paulo, mas antes eu quero falar sobre Endrick. Rapaziada, seguinte, Endrick já tem alguns meses que não atua em campo e ontem foi relacionado novamente, mas não entrou. A última partida da cria da academia foi contra o Sevilha, né, se eu não me engano, pelo Campeonato Espanhol, há 139 dias atrás. Ele foi relacionado nos últimos 5 jogos do Real Madrid, como eu disse, inclusive ontem, mas só ficou no banco de reserva. Muitos dizem que agora é Xabi Alonso que não gosta muito dele, mas Xabi discorda. Em um post do Fabrício Romano, Xabi Alonso disse que a hora de Endrick vai chegar em breve e que ele está se recuperando de uma lesão e logo será o seu momento. Ele é um goleador, um finalizador brutal. Gosto do Endrick. Imagina se não gostasse, hein, ô Xabi Alonso. Olha, na minha opinião, se Endrick quiser jogar, quiser ter minutagem e voltar à seleção, vai ter que mudar de time. Muito difícil ele vai jogar nesse Real Madrid. Ele fez uma escolha de jogar num grande clube, talvez o maior clube do mundo, depois do Palmeiras, mas quando o Real Madrid, após negociar com o Endrick, fecha com o Mbappé, fecha também as portas para as oportunidades do nosso jovem jogador brasileiro, cria da academia. Eu acho que o empréstimo para um futebol italiano, para um futebol da Premier League, por que não? Eu vejo ele na Premier League casando muito o estilo de jogo. Aí sim, ele pode voltar a jogar muita bola porque ele é um atacante em falta no futebol mundial. Mas se ele ficar nessas lá no Real Madrid, vai ser difícil ele ter oportunidade. Empréstimo de Endrick? Eu aceitaria aqui no Palmeiras. E aí? O que você acha? Mas ele ainda tem muito cenário, muita oportunidade lá no futebol europeu, não deve sair de lá. E o Palmeiras que negociou com o futebol árabe, lá nos Emirados Árabes, hein? Marcos Uberaba. Ele que estava no Palmeiras desde 2017, é um menino novo, né? Ele se transferiu para o Al-Az, que é dos Emirados Árabes. E o Palmeiras manteve 40% dos direitos do atleta, né? Informação dada aí pelo nosso palestra. Boa sorte a um cria da academia que fechou com mais um clube árabe. Os caras pagam bem, não tem jeito. São vários jogadores crias da academia do Palmeiras que estão hoje no mundo árabe, estão em times lá dos Emirados, né? E o Palmeiras que recebeu nessa última semana a premiação do Mundial de Clubes. O Palmeiras embolsou 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, 111 milhões de reais mais ou menos, né? O pagamento é feito em valores brutos e estão sujeitos aos tributos, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O valor líquido deve ser menor. Palmeiras já tem mais uma grana aí no bolso, chegando. Então, a gente pode ver no balanço dos próximos meses um superávit aí por conta dessa premiação do Super Mundial de Clubes. Rapaziada, e hoje lá na Stake a gente tem Super Odds, tá? Super Odds é bem bacana porque são odds aumentadas, multiplicadas e faz a gente ganhar uma graninha maior se tudo der certo. E olha que legal, a rodada Promo Mestres, para quem não sabe, premia múltiplas de apostadores que fazem múltiplas. E o segundo colocado desse mês foi um seguidor nosso do Aqui é Parmeira, o cara que tá na campanha Parmeira, né? E ele levou R$ 500 para casa. Ele foi o segundo no top 3 aí. O primeiro lugar acertou uma impressionante odd de 42,65, ganhou R$ 1.000. O segundo lugar pegou uma múltipla de 27,44 e ganhou R$ 500, que é um seguidor nosso. Se é você aí, ó, comenta aqui embaixo, quero saber quem foi. E para fechar o pódio, na terceira posição, uma odd de 18 rendeu R$ 250. Prepare a sua múltipla, entre em campo e mostre que você é um verdadeiro mestre das múltiplas. O link está fixado nos comentários. Boa sorte para você aí, tá bom? Vamos lá! Samuel Lino e Vitor Roque. Esses últimos dias repercutiu bastante essa comparação, porque Samuel Lino já está sendo vaiado, está sendo muito criticado lá no Flamengo, e o Vitor Roque aqui não teve vaia, sempre apoio. Óbvio que críticas acontecem, mas uma coisa é você criticar, outra coisa é você pegar no pé, vaiar e achar que a contratação foi em vão. E isso é Palmeiras e Flamengo, né, rapaziada? A torcida do Palmeiras, para ela criticar Abel Ferreira, levou 5 anos. Fez uma crítica merecida, na minha opinião, porque Abel Ferreira e seus comandados estão aqui há 5 anos, nem todos os jogadores, mas o Abel Ferreira está aqui há 5 anos e sempre ganhou, tá? Mas faz 2 temporadas que não ganha título e mereceu uma vaia, um protestinho, tá tudo bem, já
tá tudo certo, o Abel já deu a volta por cima, tá indo bem, vamos ver como que vai terminar o campeonato em si. É o que a gente fala, perdeu pro Corinthians lá no Paulista, perdeu na Copa do Brasil, não importa como começa, e sim como termina a temporada. Então um título de Libertadores ou Brasileira faz a gente esquecer tudo e tá tudo bem, a gente vive disso, o futebol é conquista, é dia a dia. Mas lá no Flamengo, se você ganha de 1-0, você já não presta. Ah, os caras querem golear sempre. Então é uma torcida de moda, né? São muito modinhas e eles estão vaiando, criticando o Samuel Lino. E vale lembrar que o Vitor Roque também passou por uma grande dificuldade no início dele aqui no Palmeiras e não teve essa vaia, não teve críticas pesadas, teve algumas críticas em redes sociais. No estádio, sempre apoio ao nosso Tigrinho, que deu a volta por cima e hoje é o artilheiro, o melhor centroavante disparado do futebol brasileiro. Ao lado de Flávio Lopes. Então, a torcida do Flamengo ela tem que aprender a ser um pouco mais torcedor e não apenas modinha de querer sempre golear, de querer sempre jogar bonito. Esse DNA do Flamengo não existe. Foi um ano atípico em 2019 que eles jogaram muita bola. Não aconteceu mais, tá bom? E as autoridades de São Paulo chegaram a um acordo para a volta das vendas de bebida alcoólica nos estádios paulistas. Vai ter um limite aí, rapaziada, de consumo de 2 copos de cerveja por pessoa, copos de até 600 ml no máximo, tá? E a venda é proibida em São Paulo desde 96. Olha, você é a favor ou contra a cervejinha dentro do estádio? Poder tomar aquela brejinha para acompanhar o seu time do coração. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Hoje tem Choque Rei, o Palmeiras vai completo contra o São Paulo remendado e pressionado. Olha, rapaziada, o São Paulo ganhou a última partida, depois de muito tempo sem ganhar, num jogo atípico. Começou melhor que o Fortaleza, mas o Fortaleza tá em baixa. Fez um gol, depois o Fortaleza ficou com um a mais, porque teve um expulso do São Paulo, o Rigoni, que não joga hoje contra o Palmeiras. E aí aquele jogo com um a menos é muito difícil. Num contra-ataque, o São Paulo acabou fazendo o segundo gol. São Paulo não vence no Morumbi há muito tempo. E o Morumbi, que até ontem, acho que só tinha vendido 20 mil ingressos, deve ficar ali em torno de 30 mil. Um estádio que cabe 65 mil, com certeza é um público muito abaixo, com um valor muito abaixo, inclusive. Não são os valores do Allianz Parque, não. Se fosse o valor do Allianz Parque, não tinha 10, tá? E hoje, então, a gente vai ver um Palmeiras e São Paulo diferente. O São Paulo pressionado, com muitos protestos da torcida, e o Palmeiras leve, numa sequência muito boa. Eu acho que o Palmeiras vence hoje, rapaziada. Clássico, é difícil, é lá o aproveitamento do Palmeiras não é tão bom, mas eu acho que o Palmeiras vai vencer hoje o São Paulo. O Palmeiras tá leve. E vai para essa data FIFA, pelo menos acho que 1 ou 2 dias de folga, porque o Palmeiras já joga na data FIFA naquele jogo que a gente tem em atraso, vai mais leve, então tem que ganhar, tem que somar 3 pontos para continuar na briga do título. Eu acho que o Palmeiras hoje vai ganhar do São Paulo. Qual que é a sua opinião? É só você fazer aquela sua fezinha também lá na Stake, link tá fixado nos comentários e tentar ganhar uma graninha. Eu já fiz a minha. Um grande abraço, um bom domingo e avante palestra.